Bom dia, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro. Sorrisão no rosto de quem acordou cedo, porque dormiu cedo, e olha a cara de ressaca dos meus grandes amigos aqui. Casé tá deitado no chão aqui, meio debilitante. Não tá fácil. José Jagger, que era para apresentar hoje, nem acordou, tá daquele jeito. Então hoje eu tô feliz aqui e também queria mandar um abraço para um amigo meu que tá, é um amigo, vamos considerar amigo, tá sempre ali no Instagram falando, manda um abraço, Soco Matinal. Aí começa o programa, eu não consigo, acabo não lembrando. Então hoje eu vou mandar um abraço para você. Inclusive hoje a gente vai querer passar, talvez a gente passe lá para ver ele. Então, não esqueci de você aí no meu Instagram, um abraço, Neymar Júnior. A gente vai ver você hoje aí jogando contra o Corinthians, se tudo der certo, né? Na Neoquímica Arena. Então um abraço aí, Neymar, você tá no meu coração, como sempre. Fica lá no meu Instagram toda hora. E hoje aqui, que horas que é? 9h30, tem o pronunciamento do Douglas Ribeiro aí. Bom dia a todos, bom dia Edson, bom dia Godoy, bom dia Casé e também você de casa. Bom, a gente prometeu falar de uma notícia aqui muito legal a grande aula de economia política aqui, que a gente... Vamos tentar trazer alguns dados aqui. Eu vou falar o que você ia falar, então. Não fale. Saiu da voz de Douglas Ribeiro que hoje, às 9h28 que estamos gravando isso, vocês terão o quê? A melhor aula de economia política do mundo. Então, é isso. Não tem mania de grandeza. Expectativas foram criadas, tá? Então tá bom, vamos lá. Então, um bom dia do Guilherme Godoy também aí. Bom dia, pessoal. Estamos aqui bebendo aguinha, tentando nos recuperar do dia de ontem, mas vai dar tudo certo. Desde as 2 da tarde visitando o cliente. Conversando com Deus e o mundo. É isso aí. E também, hoje ao nosso lado aqui, Casé TV, ou Casé AUVP. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ô, ressaca, hein? Então, começando as notícias agora com a proximidade das eleições, o governo Lula pretende focar na comparação com Bolsonaro e Temer. Alguns dados aqui que a gente vai trazer sobre essa notícia. E essa que vai ser a aula do Douglas. Essa é a aula do Douglas aqui, Ribeiro. Projeto para dar mais poder regulatório ao Banco Central e a CVM está na pauta no Senado. Então, pauta no Senado. E Carrefour francês propõe tirar Carrefour brasileiro da Bolsa. Vão conseguir? Será? Vamos lá. E também, com retomada econômica, carros brasileiros voltam a fazer sucesso no nosso vizinho ali, Argentina. Vamos enfiar Renault Kwid no rabo de Argentina, então. Então essas são as principais notícias aí. E vamos começar com os índices? Vamos começar pelos índices. Começar com os índices. Bom, aqui a gente começar agora pelo Brasil, né? Que ontem o Ibovespa fechou um pouquinho acima também positivo, em 0,76%. Tem um volume financeiro também muito interessante, mais de 20 bilhões também de negociações. Forte. E o destaque mesmo é ali a parte do Carrefour, né? Que a gente também vai trazer mais informações com mais detalhes relacionados a essa transação também. E também os investidores estão com maior apetite também a risco, né? Então tá indo mais para o mercado de renda variável e a gente teve um recuo também do dólar, chegando a R$ 5,77, um pequeno recuo, né? Apenas de 0,3%, reconhecendo também uma maior entrada de pessoas, de investidores, na verdade, na B3, como também um fortalecimento do nosso real. Nos Estados Unidos, a gente tem o mercado precificando apenas um corte aí de 0,25 pontos percentuais na Fed Rate, mas para acontecer somente em setembro. E hoje a gente tem aí, saindo na temporada de balanço, algumas empresas importantes, como a CVS Health, a Robinhood, aquela bem famosa ali pelo que aconteceu com a nossa querida GameStop, a Cisco System e a MGM Resorts divulgam seus resultados. Vamos ficar aí esperando aí como que vão ser esses resultados de empresas extremamente famosas, né? Que a gente nunca ouviu falar, provavelmente. Perfeito. Aqui na parte da Ásia, né, a gente teve um mercado também asiático um pouco em alta. Interessante que foi uma dinâmica assim, muito diferente do que estava projetando, né? Porque maiores impostos de importação ali para as empresas de aço e a parte de mineração também aço, de 25% ali o Donald Trump, na verdade não fez tanto preço no curto prazo. E o destaque aqui vai para Hong Kong, que teve ali a bolsa subindo, muito impulsionada tanto pela Alibaba, que é uma empresa mais de varejo de tecnologia também, que é a Amazon ali da parte da Ásia, e também da BYD, que também puxou um pouco os índices, porque subiu bastante também. E é uma empresa muito estratégica, né? Você tem um poder de influência também na China e em outros países. Eu estava olhando as notícias, a China também está tentando comprar fábricas dentro da Alemanha, porque a Alemanha tem passado por várias dificuldades. Imagina só, você tem várias fábricas da China, que aí não tem mais como falar, né? Tá produzindo aqui na Europa. Então tá pegando uma oportunidade que quase não acontecia, né, na série histórica. E claro, você tem poder de influência também, o governo chinês investindo também, influenciando também novas fontes de energia também. Então a BYD pode subir muito aí os resultados, muito por conta dessa interferência econômica também em outros países. Estão comprando a Alemanha na baixa, né?
Tá embaixo, já tá comprando, e é isso aí. É, Na Europa... Não, eu ia falar uma merda aqui. Tá bom. Eu ia falar que o último cara comprou a Alemanha na baixa, deu muito errado. Mas segue a vida. Verdade. que Cara, parar na com Europa os mercados amanheceram em alta, ainda estão esperando divulgar alguns dados aí de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, mas o destaque fica para a cerveja holandesa Heineken, que muitos de vocês gostam, inclusive eu, que saltou aí 12% após divulgar lucros operacionais acima do esperado e um programa de recompra de ações de 1,5 bilhões de euros. É bastante coisa. Se depender do que o pessoal fez ontem aí, esse trimestre... Vai vir bem o próximo também, viu? Vai vir legal. Então, perfeito. Aqui na parte de commodity, né, a gente teve uma queda ali do preço do petróleo. Isso que é muito por conta do relatório ali do relatório dos Estados Unidos, das agências ali que fazem relatório relacionado a esse setor, que mostrou ali um aumento nos estoques também. Só que isso aqui já tava contratado, isso aqui, né? Porque o Donald Trump tinha prometido que ia aumentar também a oferta também de petróleo, então isso aqui é um jogo de oferta e demanda. Então, quanto mais oferta você tem, não tem uma demanda crescente nas mesmas expectativas da parte ali da oferta, você tem uma queda no preço. E o minério de ferro também fechou em alta. Isso aqui é muito questões ali também de perspectiva maior também dos consumidores, das empresas, na verdade, né? Porque, claro, você tem os consumidores primeiro demandando o produto, mas com base nisso, os próprios produtores estão buscando ali maiores fontes ali de minério de ferro para tentar entregar seus pedidos. Então, o minério de ferro também teve alta e o petróleo teve queda aqui na manhã que a gente pegou esses dados. E o Bitcoin devolveu alguns ganhos que ele teve na sessão passada e provavelmente o que a gente está falando aqui não vai servir de muita base para quando você for buscar o índice quando sair o programa no YouTube. Então, a gente tem que até fazer uma correção, né? Que ontem, como tinha a queda do Bitcoin, a gente tinha dito que o Bitcoin ia quebrar. Então, hoje, como teve a subida aí, então o Bitcoin nunca mais vai parar de subir. Indo agora para as notícias internacionais, a gente começa aí com... Só que tem uma estratégia chama... Tem estratégia que é desse jeito aí, ó. Que exatamente. Os investidores pegam fluxo de compras e vai comprando e depois vai caindo. É uma estratégia que a gente não gosta, não adota, mas existe aí no mercado financeiro também. Como é que é o nome da estratégia? Trade, alguma coisa. Não é day trade. Pode inventar. Não é day trade, Inventa uma palavra. mas é trade em alguma coisa. É trading. Trade em alguma coisa. Word combination. Um trade em alguma coisa. Word combination. Bravo. Seguimos agora então com o Carrefour o Carrefour francês pretende aí retirar o Carrefour Brasil da bolsa, da B3. Como assim? É um IPO ao contrário, né, Douglas Ribeiro? Exatamente, porque ele ali o grupo francês, né, já detém 67,4% da empresa, mas agora quer controlar 100%. E assim, se a gente for pegar ali quem é a composição acionária do Carrefour Brasil, tem aqui uma curiosidade muito interessante. O Abílio Diniz, que era aquele empresário muito famoso, né, também pelo Pão de Açúcar. Interessante que ele era dono do Pão de Açúcar, ele perdeu o controle também pro mesmo grupo, um dos grupos também franceses, e ele foi lá e comprou uma participação relevante também do Carrefour, que ele tinha 7,3% na empresa. Parando pra pensar, não pode botar a Amazônia na mão do Abílio Diniz, né? Dava, né, mas ele perde o controle Aí ferrou. Porque até a família aparece. É um movimento. Assim, parece ser uma movimentação bem diferente da família, né? Não quer mais controlar também uma parte minoritária ali do Carrefour. E assim, existe uma proposta também de conversões de ações. Porque, por exemplo, os investidores têm tanto ações ordinárias como preferenciais também. Então, aqui na notícia traz com que exista a possibilidade de trocar as ações, porque, claro, se você tem mais ações ordinárias, você tem um controle maior, porque você tem direito de voto. E ações preferenciais dá direito a dividendo. E outras bonificações também, mas o principal é dividendo. Então, às vezes, você consegue tomar o controle da empresa simplesmente fazendo conversões de ações. Bem legal isso aqui, até para jogo também. Quando eu falo jogo de equity, exatamente. Porque isso você vê tantas negociações também desse pessoal que tem o percentual maior dentro da empresa. Eu estava só pegando alguns dados aqui da companhia. A empresa subiu muito nos últimos dias, chegando, como a gente tinha falado, foi um dos destaques mesmo ontem do Ibovespa, mas ela está abaixo do valor patrimonial, que é o preço do valor patrimonial está 0,75. Porque o valor patrimonial da ação, ou seja, o patrimônio da empresa dividido pela quantidade de ações, é R$ 9,41. E ela nem chegou a esse patamar. Então, às vezes, o mercado fica brincando, né? Poxa, subiu 25%, 30%. Tem que subir muito mais do que esses percentuais para chegar a um valor quase justo do patrimônio.
E a gente sabe que o justo do patrimônio já não é justo também, porque toda empresa é fluxo de caixa futuro trazido a valor presente, que é ali você faz o desconto, alguma taxa de juro. Não faz sentido a empresa vender o seu patrimônio, se vender apenas pelo patrimônio, porque ela tem fluxo de caixa ao longo do tempo. Então talvez teria que ter um prêmio maior ali para estar adquirindo as ações do Carrefour. Posso dar um exemplo para uma criança entender? Imagina que você tem uma loja de roupas, e aí você tem 1 milhão de estoque. Você tem 10 anos que tem essa empresa, você tem um ponto comercial, você tem tudo e tem 1 milhão de estoque. Então, o ponto comercial também entraria na conta, né? Mas imagina que você vende essa empresa abaixo do valor de 1 milhão. Você pensa, porra, mas só o estoque que eu tenho já vale 1 milhão. Significa que se uma pessoa quiser montar uma empresa do zero, exatamente igual, ela vai gastar mais do que ela comprar a minha. Que já tem história, que já tem clientes, que já tem marca, que já tem fluxo de caixa para frente, ou seja, recebíveis para frente. Então, quando a empresa está abaixo do valor patrimonial, que é o valor de patrimônio dela, talvez esteja descontada. Talvez. Sim, exatamente. Então é sempre interessante o investidor ter essas preocupações, porque apenas o patrimônio não é suficiente. Tem que pagar o patrimônio e mais um prêmio ali para adquirir a companhia. Só um adendo aqui, já percebeu que toda vez que eu falo uma notícia, antes de começar o Douglas fala, não, exatamente. Eu falo não e exatamente ao mesmo tempo. Você vai perceber isso. É pra não te deixar nem com confirmação e nem com a negação. Ele mantém você na eterna insegurança ali, ó. É o Douglas Cherogui. Não sei se eu tô... E com a retomada econômica da Argentina, né? Retomada econômica é uma palavra muito forte, né, Bruno? Retomada, a Argentina está despiorando. Esse é aquele toque do Bruno, né? Bruno, Dá pra você sim. ver que ele gosta. Ele gosta. Carros brasileiros voltam a fazer sucesso na Argentina, né? E aí a gente tem aí com as compras de carros de origem brasileira, que origem fabricação, né? Porque origem brasileira fica mais difícil, né? Então... Exatamente. Então aí, olha só. Exatamente. O Douglas faria, não, exatamente. Não, exatamente. Mas, cara, é assim, é um pouco tendenciosa a forma que o Bruno escreve as notícias, que ele colocou, a Argentina estão salvando as exportações dos veículos no Brasil. Tá bosta. Beleza. Mas isso está acontecendo principalmente porque o México, que era o maior comprador dos veículos brasileiros, deixaram de ter uma demanda tão forte e a Argentina absorveu um pouco dessa demanda. Isso sendo 166 mil veículos que foram exportados pelo Brasil para a Argentina, um volume que é 50% superior ao que foi vendido em 2023 e é o maior em 4 anos, tá? 60% desse valor, né, volume financeiro a gente está falando, é aumento com relação ao período anterior também. Então a gente teve um valor aí de 4,61 bilhões de negociações sendo feitas com essas vendas de veículos lá para fora, né? Para fora não, diretamente para a Argentina. São em torno de 398,5 mil unidades exportadas pelo Brasil. 0,5 mil unidades é bom, né? Eles exportaram meio bom volume, né? Bom volume. E 40% desses veículos foram para a Argentina. E aqui tem dois pontos que o Milei, né, Brunão? Que o Milei fez aí, que ajudou aí com a exportação lá direto para a Argentina. Uma delas foi acabar com a licença que era exigida ali para a entrada de produtos estrangeiros na Argentina. E o segundo que foi para acabar com o imposto sobre operações de câmbio. Então você tem um maior fluxo ali de divisas entrando no país. Dessa forma você consegue fazer negociações com outros países de uma forma mais fluida, né? Porém, o nosso querido presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, que é o Márcio de Lima Leite, ele disse que a gente vai ter um maior problema aqui com a indústria nacional de veículos, que é a entrada forte dos veículos elétricos chineses, né? Então eles vêm tomando aí boa parte do mercado e eles vão vir para concorrer forte com o que o Brasil vem produzindo e exportando diretamente para a Argentina. Então vamos ver como é que vai ficar esse ponto aí, porque todos os lugares, a Alemanha a gente acabou de falar que já foi muito prejudicada com relação à produção dos carros, e lá de fato são produzidas realmente pela Alemanha, né? Porque as indústrias são de lá, então o recurso fica por lá. E aqui no Brasil não necessariamente isso, a gente só tem as plantas das fábricas aqui, a gente só vai exportar esse recurso, mas que pode ser impactado. Isso caso a gente também não comece a atrair as empresas como a própria BYD para produzir aqui dentro do Brasil, né? Já tem não seria ruim. Já é muito bom, porque já tem algumas fábricas vindo para cá, isso gera emprego, gera mais negociações, também. Renda, exatamente, já vai conseguir fazer com que o Brasil se desenvolva de uma forma com que traga essas plantas para cá, né? E não indo diretamente para a Argentina, a gente tende a ganhar bastante com isso. Exatamente. E assim, a gente dá tanto incentivo para setores mais primários, né? Uhum. Então é interessante também dar incentivos também para um setor que consegue agregar maior
maior valor agregado, né? E também você tem uma mão de obra mais qualificada, porque vai ter universidades também próximas, porque imagina só, uma BID se instala em um lugar que não tenha tantas oportunidades de emprego, por exemplo. Mas lá ela vai tentar desenvolver a cidade, né? Vai ter universidades, vai ter ali, por exemplo, empresários também vão tentar buscar novas fontes lá, vai ter valorização também de casas, enfim, tudo ali, a ideia acaba consegue... puxando, né? Exatamente. É verdade. Então agora indo para as notícias nacionais, a gente vai começar com a maior aula de economia do mundo, de acordo com o Pega a Douglas caneta aí, Ribeiro. molecada. Ó, Pega a caneta Se aí. liga, pega o código. Vai, Douglas. Então vamos lá começar então, que o governo Lula, né, a gente sabe que a gente está no ano pré-eleição, então aqui já começam as comparações, só que toda vez que, todo soco matinal que a gente tem uma notícia como essa, é importante a gente analisar os dados e também entender o contexto. Porque, por exemplo, é a mesma coisa você pegar uma obra de algum economista antigo, um Keynes, por exemplo, e você tentar direcionar ele e relacionar ele com os dias atuais. Porque, por exemplo, na época mesmo, Previdência Social, a gente é pós-guerra para cá, não existia naquela época. Então, imagina, um economista tinha aquelas bases econômicas da época para pensar o seu contexto social e também o seu contexto atual da época. O que acontece? Aqui o Lula, ele está fazendo aqui, o governo Lula tem tido estratégias agora mais ofensivas de tentar ali fazer comparações com governos, principalmente ali do Bolsonaro e do Temer. Só que é interessante que eles nunca comparam o da Dilma com os outros, né? Porque o da Dilma foi um dos... Assim, a Dilma foi muito escondida dentro do PT, no sentido, assim, econômico. Porque, claro, você pode ter outras pastas que ela poderia ter êxito ali, mas na parte econômica sempre foi um desafio. E aqui eles colocaram 3 exemplos aqui de alguns efeitos, né? Dos últimos 2 anos que o governo Lula tem feito para tentar chegar nas metas deles, né? Primeiro de tudo, o salário mínimo. Ele lembra que na época do Temer e do Bolsonaro, o salário mínimo foi congelado por 7 anos. Só que aqui é um dado que preocupa um pouco. Porque o salário mínimo também, ajustando acima da inflação, a gente está falando também de maior consumo das famílias, né? Por exemplo, quem acompanha o Soco Matinal sabe que quando sai um payroll lá nos Estados Unidos, que sai ali a parte de geração de emprego, é uma preocupação também para o Banco Central, que é um instrumento muito importante, ali a gestão também das taxas de juros, né? Sim. Então o salário mínimo foi um dos grandes influenciadores também do aumento da inflação, porque mais pessoas gastando, consumindo, então isso aumentou um pouco a inflação. Porque você só teve aumento do salário mínimo, mas você também teve ganho de produtividade das companhias, tanto que a gente trabalha ainda com a capacidade ociosa ali da parte da indústria ainda muito abaixo, perde até desde 2011. Outra coisa também é sobre o preço dos alimentos, que ele falou, né, que os preços hoje estão subindo, mas nem se compara também com eleições ali da época do Bolsonaro e também do Temer. Só que, assim, essa parte de preço dos alimentos, isso aqui é também muito afetado também por questões de economia, né? Por exemplo, aqueles fatores que aconteceram também no Rio Grande do Sul, né? Influenciou muito. Então, isso aqui é mais sobre curto prazo também. E outra coisa também que ele destacou é o crescimento do PIB em 7% em 2 anos. Algo que levava 5 anos para crescer 7%. Só que isso aqui foi muito influenciado também por maior estímulo também do governo, porque o governo atual tem falado que o Estado seria o indutor da economia, né? Ou seja, usar o orçamento público para investir, para tentar fazer crescimento. Só que, igual eu tava falando antes de começar o programa, se a gente construir 10 prédios e derrubar os 10 prédios no outro ano, o PIB vai crescer, porque ele é apenas a parte quantitativa, né? Então, é interessante você analisar também outros tipos de dados também qualitativo. E se a gente for lembrar, eu lembro a parte ali ali da gestão do Lula 1 e do Lula 2 foi muito a política dos 3 Cs, que é de crescimento, que é de crédito, consumo e commodity. Que aí a parte, por exemplo, na primeira gestão do presidente Lula, ele influenciou muito a parte do crédito, das pessoas consumirem, das pessoas também tentar ali fazer compra também de utilidade de bens também. Então isso influenciou muito ali o consumo e também tinha um momento ali favorável também de commodity, porque você teve o crescimento da China. Então é sempre interessante você analisar os contextos, porque hoje a gente tem um contexto um pouco diferente, a gente não tem uma China crescendo como antes, a gente não tem um preço das commodities também como antes. Então tudo isso pode influenciar negativamente também na parte dos governos. E aqui ao longo da própria notícia eles trazem uma comparação, né, com o FHC também. Só que assim, é uma comparação que precisa ser analisada, porque o FHC ele foi
um grande pensador também na parte do plano real. E ao longo do tempo a taxa Selic vem caindo, mas é muito por conta também da estabilidade dos preços. Então é sempre legal vocês comparar essa questão, assim, não ver apenas uma notícia, mas comparar os contextos, né? Porque a gente sabe que a taxa Selic um pouco mais alta no início ali do governo do FHC, ela foi importante porque você precisava travar, você precisava ter um fortalecimento do real, que é o RV também na época, para depois você fazer uma estabilidade melhor do poder de compra das pessoas. Se a gente olhar só por crescimento de PIB e travar o orçamento assim, imagina que tem uma avenida cheia de carros, o governo abre um monte de buraco e na frente tem uma oficina mecânica. Aumentou o PIB. Olha que coisa boa. Por quê? Carros vão quebrar, furar o pneu, ir na oficina e resolver. Então aumentou o PIB. Prostituição aumenta o PIB. Sim, exatamente. E outra coisa também que a gente poderia trazer do FHC, que foi um político, pelo menos na área econômica, ajudou muito, foi que em 1999 a gente criou as metas também de inflação, câmbio flutuante e também a parte ali do resultado primário, né, que é a famosa tripé macroeconômico. E depois disso a gente conseguiu ter mais estabilidade também junto ao FMI, que o FMI sempre foi um grande credor do nosso país. Depois a gente voltou a emprestar dinheiro para o FMI emprestar para outros países. Então, assim, se a gente for pegar de todos os governos, talvez o que mais melhorou na parte de estruturas, né, na parte de reformas estruturais, foi o FHC nesse sentido de economia, né, de pegar as pessoas melhores ali, o Itamar Franco também, pegar as pessoas melhores que tinha, deixar um pouco a política, mas também juntar a parte econômica para tentar resolver os nossos problemas. E isso ajudou muito o governo Lula 1, 2, e depois na Dilma você teve a nova matriz macroeconômica com o Guido Mantega, que não ajudou tanto que até hoje a gente paga um custo muito alto por conta dessas políticas muito fora do contexto aí das maiores práticas de economia, né, que a gente entende ali, a gente aprende na faculdade. É verdade. A gente olhar número por número e às vezes a gente esquece do fator qualitativo que fez com que esse número chegasse naquele ponto. Então eu sei que o Douglas trouxe pra gente é bem importante. Até mesmo essa parte do FMI foi o que quebrou o Brasil ali no finalzinho da década de 80, né? A gente tava com um déficit externo muito alto, muita dívida em dólar, o Brasil não conseguia ter reservas cambiais naquela época. Foi quando a indústria de fato ruiu, toda a parte de desindustrialização do Brasil aconteceu daquele choque do petróleo que aconteceu em 78. E de lá pra cá teve que ter toda uma reforma que aconteceu num período ali de mais ou menos quase uns 20 anos ali para conseguir reestruturar tudo isso, um processo custoso e que até hoje a gente vem ainda tentando capengar, né, tentando sair um pouco mais dessa dependência aí de um financiamento feito em dólar, mas vez ou outra a gente acaba tendo que recorrer a esse tipo de financiamento porque aqui dentro do Brasil a gente não consegue essas fontes de financiamento para alguns aspectos, né, carece esse tipo de financiamento de crédito para que a gente consiga ter esse crescimento sustentado aqui de dentro, não só dependente de um financiamento externo, né, infelizmente é a nossa realidade. Godoy, uma coisa interessante que você falou, né, que a gente volta sempre tentando, na década de 80, quando a gente olha para essa queda que a gente teve, esse grande problema econômico, né, a gente volta a uma teoria interessante que é o tripé macroeconômico. O que é o tripé macroeconômico? Câmbio flutuante, meta de inflação e controle fiscal, também chamado de meta fiscal. São três pés que seguram a economia nessa teoria. E na década de 80, no meio do caos, a gente teve o nosso o Sarney. E o Sarney, literalmente, ele abandonou uma das pernas, que foi fazer o controle de preços. Ele não falou, não existe câmbio flutuante, vamos tirar isso, eu vou controlar os preços. Agora o arroz é desse preço, a carne é desse preço e X. Quando isso acontece, ou seja, tentando remediar, sem uma política clara, sem uma inteligência básica de economia, afundou mais ainda o país, de certa forma, até que a gente conseguiu uma reestruturação. Então, sempre que essas grandes teorias de economia, o Godoy sempre traz bastante, o Douglas também, como, por exemplo, o tripé macroeconômico, elas têm que ser respeitadas não como governo, mas como Estado mesmo. Não como um governo Dilma, um Bolsonaro, um Lula, um Temer, algo assim, mas como Estado. Porque quando você tira uma dessas pernas, você faz cair toda a economia, não faz sentido. Nessa época a gente teve grandes problemas. Sim. E só voltando na parte, você tem a parte do resultado primário, você tem o resultado nominal, que você já considera também um estoque de dívida. Que é também um das grandes debates que a gente tem sobre a economia, porque naquela época era muito importante. Porque, por exemplo, vamos imaginar que você se endivide agora e faz investimento na economia. Obviamente, no curto prazo você já vai ter os retornos, né? Só que a dívida fica para o próximo governo.
Então deveria talvez a gente pensar o seguinte, seria interessante ter o superávit primário, que é as entradas e saídas do governo sem considerar os juros da dívida, mas também tem que ter um déficit zero ali no primário, no nominal, né? Porque aí você consegue casar dois fatores importantes de crescimento. Porque está acontecendo o seguinte, os países estão, às vezes, tendo um resultado primário interessante, mas o nominal todo arrasado. Aí que a gente, por exemplo, a dívida do nosso país, se não tiver um controle disso, uma hora vai ficar impagável. A gente vai pagar mais de 1 trilhão esse ano só de juros. E ao longo do tempo tem crescendo muito a dívida de uma forma acelerada porque ela está muito cara também. Qual a porcentagem do PIB mesmo? 90 e quanto? Do que? Tá dando 86%. 86% de dívida do PIB, né? Não, caramba, para um país em desenvolvimento que a gente está. Então é isso. Parabéns aí pela maior aula de economia do mundo, feita por Douglas Ribeiro, às 9h55 da manhã. Pra deixar bem claro, tem gente que pensa que a gente grava à noite, que não dá bom dia, a gente grava dia, nunca serão. E a próxima notícia a gente nem vai falar, porque depois dessa a gente vir falar de regulatório e Banco Central, a gente vai deixar pra amanhã, que nem é uma notícia tão nova assim. Tá justo? Justo? Você faria esse acordo? Faria esse acordo. É bom pra vocês, é bom pra gente. É bom pra gente, é bom pro Casé, a gente tem até um evento pra ele agora. Exatamente, a gente tá atrasado, inclusive. É isso. E um abraço aí pro meu querido amigo Neymar, né? Que hoje a gente vai lá ver ele jogando contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Se você tiver aí também, comente aqui embaixo, aqui em Cocalzinho, no Piauí, que a gente tá, né? Sim. Então, interessante. Um abraço aí pro Cocalzinho do Piauí. Acabou o programa? Faríamos esse acordo? Ah, não, comentários, né? Vamos ler comentários. Que cara. isso, tô querendo quebrar a tradição. Porra. Eu sou inovação pura. Vou começar aqui com o Bruno Pizardo, primeiro que eu abri. 2 camas, 3 caras. Quem vai ser o sortudo? A sua pergunta, Williams Vecena. A plataforma da UVP oferece acesso a ofertas de captações fechadas, como foi essa da Compass. Como isso chama isso? Private Equity privado, é isso mesmo. Você indica, vou explicar. Tem, dentro da plataforma você consegue entrar em Private Equity, né? Só que a gente não indica de forma alguma, né? Tem alguns casos muito específicos que o cara tem um patrimônio muito alto e faz sentido ele entrar no Private Equity. O que é um Private Equity? É um equity privado. São pessoas reunindo para comprar diretamente sem uma oferta clássica na B3 ou por outro produto bancário, produto de investimento. Se você vai entrar num Private Equity, significa que aquele dinheiro que você vai colocar, ele é tão ínfimo, tão pouco, tão pequeno, que você não se importa com a liquidez, você não se importa com a concentração e diversificação do patrimônio. Então, são casos muito raros que um Private Equity é recomendado e aí teria que ter um estudo muito completo da empresa. Porque se ela está entrando no Private Equity não na B3, significa que ela já tem questões diferentes de governança e tudo mais. O Private Equity em si, eu não acho ruim, a gente tem, pode ser alguma coisa que possa fazer sentido, mas é um recurso, igual o Edson falou, para você esquecer, cara. Você vai colocar aquele dinheiro ali, é uma coisa assim, você vai colocar de 1 a 5% do seu patrimônio no máximo ali, e vai colocar esse recurso para ele trabalhar para você por 15, 20 anos ali, porque... Sem liquidez. Sem liquidez, porque quando você vai trabalhar com um fundo de Private Equity, ele vai trabalhar com empresas que estão em um período de crescimento, de amadurecimento, não são empresas que estão prontas especificamente. Então vamos pegar aquela empresa e se desenvolver, e caso esses negócios venham a dar frutos lá na frente, você vai colher uma parte desses lucros ali e embolsar no seu bolso. Nos fundos de Private Equity, eles têm algumas janelas de saída. Essas janelas vão ser os pontos ali que você vai conseguir ter essas liquidez desses fundos somente nesse pequeno período. Se você for fazer esse resgate de forma antecipada, aí você pode contar com um deságio gostoso na saída no momento de vender esse fundo, viu? Perfeito. O meu comentário vai ser do Tarcísio Rangel, mas antes disso eu vou falar daquela estratégia lá que eu tinha falado no início, que era a Trading Volume, que é lá você ir muito por conta de tendência. Então essa é uma estratégia que é mais feita por institucional. Geralmente pessoa física perde muito dinheiro quando vai entrar nesse tipo de estratégia. Ficou só uma curiosidade mesmo para vocês verem o quanto os institucionais têm mais poder também de influência dentro do mercado financeiro. Você está dizendo que pessoa física pequena que entra, se for pequeno é burro e quem... desculpa. Segue. Nossa, porque tem muita aquela ideia, né, o investidor sardinha, por exemplo, a teoria do investidor sardinha é essa da tendência, de você ir com a manada. Só que quando você já vai pela manada, os institucionais já ganharam muito dinheiro. Então essa estratégia Trade Following, ela é sobre tendência, sobre esse tipo de dinâmica. O meu comentário é do Tarcísio Rangel, que ele comentou ontem que a Oxxo não é padaria.
Eu tinha visto, eu lembro que eu tinha lido alguma coisa sobre padaria e que tinha o símbolo da Ox. Mas ele falou lá que é uma lojinha de conveniência, padaria é um conceito muito mais amplo e tradicional em São Paulo. Lá tem pão? Não. Não? Não. Então não é padaria. Tem Tem pão? Mas pão de Então é forma. padaria. Não, tem pão. Feito por eles, na hora. Então é padaria, pô. No KINAI dessa empresa tem padaria. Não, só é padaria se eles fazem o pão. Se eles fazem Não pão, é padaria. Porque Se padaria. você compra o pão, você não é a padaria. Porque padaria. Você é um revendedor de pão. Padaria no latim é fazer pão. Isso, exatamente. Que é padaros. Padaros, Ah, não, mas conceito de contabilidade. Se você faz o pão, ou você vende o pão, enfim, você está comercializando um produto. Se você tem um KINAI que tá lá padaria, e mesmo que você compre ou faça apenas como intermediário, você é uma padaria indiretamente. Boa. Falando em KINAI, inclusive, tinha um cara, na época que eu tocava Vibrio também, tinha um cara que tava copiando a marca da Vibrio, e aí ele tava falando, não, mas eu vendo acessórios, né? E aí eu fui lá no KINAI da Vibrio, lá tinha também venda de acessórios. Então eu era uma loja de acessórios também. E aí ele teve que mudar a marca. Então Caraca, o KINAI manda mesmo, de acordo com o Douglas e a legislação brasileira. verdade. Indo também. O Antônio Pedro, ele falou aqui, ó. Sempre falam do canal desse Douglas, mas nunca deixam o nome. Eu pesquiso nada. Manda o nome do canal aí. E o @Edson Benatti respondeu o canal do Douglas. E pesquisa assim, Two Girls and a Cup, que aparece também. Pra mim também tem aqui, ó. Véio. A Camila Macedo disse, e baixa reclamação. Camila Macedo, um abraço. E também temos aí o Matheus Boneco, só consegui reparar no tamanho do pé do Edson. Então você é meio esquisito, amigão, cara. Vai se tratar. Isso, amigão. Vai Que se isso, tratar. Que isso, cara. Tem tanta coisa pra reparar, irmão. Estão com a libido muito Para que alta. eu sou- E O que é o Android que o Edson viu no sul? é um anjo. @Misagipanda. É um anjo. Misagi Panda. isso é E o completo. Chuck Franco Voarte diz, a firma tá fraca das pernas, né? 3 machos, 2 camas de solteiro. Isso aí é o melhor quarto. Tem um quarto ali dos outros consultores que tem 8 com uma cama. Eles ficam revezando de noite, dormem em pé. Assim. É um round 6. Round 6. E a Isabela Mello fazendo as marmitas de amanhã e ouvindo vocês. É isso aí. Então agora, Boa, para vambora. finalizar, Boa. vamos embora. Acabou o programa. Douglas Ribeiro, quer mandar Não, hoje eu tô sem Não, curiosidade. sem curiosidades. Eu não. curiosidade. Se quiser curiosidade, pesquisa no Google aí. Curiosidades que o Douglas falaria no programa. E aí você vai achar alguma coisa legal. Sugar.